Interessante, sim, Roberto, você acho que pontuou muito bem, a gente tem trazido, né, muito essa questão, principalmente para tentar ajudar muitos investidores, mas eu queria, na verdade, trazer agora uma outra questão, sair um pouquinho do cenário só eleitoral, porque assim, além do cenário interno, a gente tem um cenário externo que também tem uma influência muito grande aqui para a gente. Hoje, o sinal, por exemplo, da questão das commodities também, eu queria entender um pouco mais a sua visão, a gente falou dos lockdowns lá na China, as commodities caindo bastante, minério, na verdade, agora também caindo bem. Eu queria entender um pouquinho, né, já aproveitando, entrar em questão de setor que você falou, mas entender um pouco mais a sua visão em relação às commodities, principalmente o quanto isso pode também pesar para a gente aqui, o fato também externo. A gente tem visto, né, a China por vários momentos fazendo esses lockdowns bem severos, isso traz um impacto para muitas das commodities e para a gente também tem reflexos. Então eu queria entender, setor de petróleo, né, também se você pudesse comentar um pouco mais, falar sobre as companhias ali menores, a gente fala muito em relação a Petro e tal, mas falar um pouco das outras companhias, falar um pouco mais também das consequências, né, do minério caindo, para a gente entender um pouquinho mais a sua visão. Não, lógico, eu acho que a gente está falando, né, o que a gente estava falando aqui era muito mais sobre os efeitos da eleição, mas é muito importante você nunca tirar de visão, né, que a gente faz parte desse mundo todo e que o que está acontecendo no mundo talvez é até mais importante, né, do que a própria eleição para o desfecho de risco, tomada de risco ou não dos mercados. Quando a gente olha para fora, a gente olha para risco de mercado, a gente olha para cenário, a gente entende que o mundo desenvolvido ele vai ter que desacelerar de maneira bem importante para que a inflação convirja para baixo, tá? Isso é uma coisa que para a gente é muito evidente, tá? A gente está vendo isso acontecer já na Europa, a gente está vendo isso acontecer já nos Estados Unidos, tá? Então é importante que tenha uma desaceleração forte, né, das economias, e isso tem impacto, né, nas commodities, na demanda por commodities, né? Commodity vai ser a demanda, que é essa que está desacelerando, a gente imagina que vai continuar desacelerando, e oferta. A oferta está sendo, por exemplo, do petróleo, super impactada pela essa agenda ESG, né? Que fica difícil, né? Você investir em um novo poço de petróleo, uma empresa dessa aprovar um grande investimento, né? Se está todo mundo dizendo que daqui a 10 anos esse negócio não vai mais existir, qual o payback disso, né? Então, quer dizer, o payback disso tem que ser muito mais alto para que eles possam fazer alguma coisa. E para ser um payback muito mais alto, né, exige preços de commodity muito mais altas. Então a gente tem esses dois lados da equação aqui, né? Você tem uma demanda menor, porque o mundo está desacelerando, mas ao mesmo tempo você tem uma oferta que não está crescendo. Tá? Então, quer dizer, isso impacta absolutamente todas as commodities e faz com que o preço das commodities fique pressionados independente da demanda. Tá? Se a demanda está tão forte ou não. Obviamente, salve uma grande recessão, que não é o que a gente está esperando. A gente espera uma desaceleração pronunciada, principalmente vindo de Europa, mas é o que o nosso cenário é mais um cenário de uma desaceleração, mas nada assim impactante, assim, grande recessão. Olhando China, como você falou, né? Sim, China está com essa política de Covid-0 que foi reforçada agora na última semana com o pleito todo do Partido Comunista, foi reforçada, né? O Xi Jinping saiu mais forte, essa agenda de Covid-0 é do Xi Jinping, e a gente espera que isso deve continuar, né? Ele saiu mais forte com essa agenda, não tem por que ele mudar muito, a gente tem visto ele fazer isso, tá? A gente vai ter que ficar de olho em sinais, eventualmente, para ele começar a relaxar essas políticas que seriam bem-vindas para quê? Para atividade em China e seria bem-vindo para o minério, como você falou, tá? Então, quer dizer, eu acho que é muito mais ficar de olho se tem algum indício em China que ele pode afrouxar, reverter ou suavizar um pouquinho essas políticas de Covid-0 do que qualquer outra coisa. Isso é muito importante para o minério. Tá? E para petróleo, o que eu falei, oferta e demanda, né? Demanda tem caído e a gente acha que ela vai continuar a cair. Tá? Agora, oferta não tem oferta no mercado. Tá? Isso é bullish, né, para o preço do petróleo. Né? Fica, ou no mínimo coloca, né, o preço do petróleo quase como um piso ali na casa de, sei lá,
85, 80, 85, o que era antes um piso na casa de 60, né? Onde a OPEC começava a chorar ali, né? Falar que ia cortar a produção, pedir. Agora esse negócio a gente já viu que ela começou a chorar um pouquinho antes. Então, isso indica para a gente, não estou dizendo que o preço do petróleo vai para 120, alguma coisa, mas eu estou dizendo que eu acho que o piso do preço do petróleo, ele é mais alto do que nos ciclos passados, tá? Justamente porque o OPEC vai chorar mais e porque você tem um problema dessa agenda ESG que precisa de um preço do petróleo mais alto para que você mantenha algum tipo de produção no mercado, que é um mercado que todo mundo diz que daqui a 10 anos vai acabar, né? É difícil você aprovar um grande investimento nisso com essa janela de cenário, né?